Mude a sua mentalidade nesse ano de 2026. Pare de repetir as mentiras do inimigo na sua cabeça. Você sabia que o maior problema da sua vida pode não ser o que você está enfrentando, mas o que você está repetindo na sua cabeça sobre o que você está enfrentando? Sabia que muitas vezes o inimigo não precisa te atacar de verdade? Ele só precisa colocar um pensamento na sua mente. Um pensamento de medo ou de derrota, de vergonha. E você fica repetindo esse pensamento todos os dias. Você acorda e repete. Vai dormir e repete. Você memoriza e no final você acaba vivendo aquilo. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você repetiu as mentiras do inimigo hoje? Quantas vezes você ficou preso na sua própria mente, imaginando o pior, acreditando no pior, vivendo o pior? Porque se você quer ter um 2026 diferente, você precisa parar de repetir as mentiras do inimigo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Aqui nesse canal, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quer mudar sua mentalidade em 2026, escreva nos comentários: eu escolho a verdade de Deus. Escreva isso com fé e com convicção. Eu escolho a verdade de Deus. Eu quero te contar uma história que está em 2 Reis, no capítulo 19. É a história de um rei chamado Ezequias. Ezequias estava enfrentando a maior ameaça da vida dele. Um rei inimigo chamado Senaqueribe tinha acabado de destruir várias nações ao redor de Israel. E agora, Senaqueribe enviou uma mensagem para Ezequias. E sabe o que estava escrito nessa mensagem? Eu vou te matar. Eu vou destruir você. Eu vou acabar com a sua família. Eu vou humilhar você. Não adianta você confiar no seu Deus, porque eu já destruí todos os deuses das outras nações. O seu Deus não vai te salvar. Imagina receber uma mensagem dessas. Imagina você acordar e ouvir isso. Pensa no medo que o rei ficou, o desespero, a ansiedade. E essa mensagem não era só uma ameaça vazia, porque esse rei inimigo tinha 185 mil soldados esperando para invadir. Portanto, era uma ameaça real. E é aqui que a história fica interessante, irmãos. Porque o que Ezequias fez com essa mensagem vai te ensinar como lidar com as vozes negativas que o inimigo manda para você. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14, o seguinte: Ezequias recebeu a mensagem das mãos dos mensageiros e a leu. Ele leu a mensagem. Ele não fingiu que a ameaça não existia, ele não ignorou. Ele não disse assim: não, eu sou uma pessoa positiva, eu não vou focar no negativo. Não, Ezequias reconheceu a realidade da situação. Mas aqui está o segredo. Ele leu a mensagem uma vez, só uma vez. E depois sabe o que ele fez? Ele foi buscar a palavra de Deus. Ele foi orar ao Senhor. Você entendeu o que aconteceu aqui? Ezequias não ficou repetindo as palavras de Senaqueribe na cabeça. Ele não ficou memorizando as ameaças, não ficou repetindo: eu vou morrer, eu serei humilhado, eu vou perder tudo. Ele ouviu uma vez e foi buscar a Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente faz o contrário. A gente repete as mentiras do inimigo 1000 vezes. Nós memorizamos as vozes negativas. Ficamos presos nos pensamentos destrutivos. Mas e a palavra de Deus? A gente lê uma vez e acaba esquecendo.
O inimigo te manda uma mensagem dizendo: você não vai conseguir, você vai fracassar, você vai perder tudo, seu casamento vai acabar, você não tem futuro. E aí você fica repetindo essas coisas todos os dias. Você acorda com esses pensamentos, vai dormir com essas vozes. Você fica repetindo essas mentiras na sua mente o dia todo. Mas quando Deus fala com você, quando você lê um versículo na Bíblia, ou quando ouve uma palavra de esperança, você lê uma vez e esquece. Você ouve uma vez e vai seguir sua vida, vai almoçar, vai lavar a louça, trabalhar. E por isso você está preso na sua mente. Por isso que você está ansioso, com medo, desanimado, porque você deu mais atenção às mentiras do inimigo do que à palavra de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Ficar preso na sua cabeça vai te matar. Se você ficar na sua cabeça, você está morto. Porque quando você está só na sua cabeça, o problema parece que não tem solução. Parece que você não tem ajuda. Cada mensagem que alguém te manda parece ter uma intenção maliciosa, sabe? Por que ele falou desse jeito? Por que ela usou essa palavra? O que ele quis dizer com isso? Você começa a interpretar tudo de forma negativa, a imaginar coisas que não existem. Você começa a criar problemas que não são reais. E tudo isso porque você está preso dentro da sua cabeça, repetindo as mentiras do inimigo. Eu já passei por situações assim também. Já teve situações em que eu fiquei preso na minha mente. Eu ouvi as vozes negativas do inimigo, a voz do medo, da vergonha, a voz que falava que eu ia fracassar, e eu ficava repetindo, ecoando essas vozes. Eu fiquei memorizando esses pensamentos. E sabe o que aconteceu? Eu quase enlouqueci, quase desisti, quase que eu perdi tudo. Mas aí eu aprendi o que Ezequias fez. Eu aprendi a ouvir as mentiras do inimigo uma vez só. Reconhecer a situação, reconhecer o problema, mas depois ir buscar a palavra de Deus, buscar a promessa de Deus para a minha vida, buscar a presença dele. Porque a verdade é essa, irmãos. O inimigo não vai te enviar mensagens. Ele vai te mandar pensamentos de medo, de ansiedade, de derrota. Mas você não precisa ficar repetindo essas mentiras. Você não precisa ficar memorizando vozes negativas, ficar preso nesses pensamentos destrutivos. Deixa eu te dar 3 coisas práticas para você fazer nesse ano de 2026, para você parar de repetir as mentiras do inimigo. Primeira coisa, reconheça o pensamento negativo, mas não o memorize. Quando o inimigo te enviar um pensamento de medo, reconheça. Sim, eu estou com medo. Sim, essa situação é difícil. Eu não sei como vai ser, mas não fique repetindo isso na sua cabeça. Não fique memorizando isso. Ouça uma vez e vá buscar a Deus. Segunda coisa, dê mais atenção à palavra de Deus do que às mentiras do inimigo. Se você vai repetir alguma coisa na sua mente, repita a Bíblia. Se você vai memorizar alguma coisa, memorize uma promessa de Deus. Se você tem que ouvir alguma voz, que seja a voz de Deus. Porque quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, não sobra espaço para as mentiras do inimigo. Terceira coisa, saia da sua cabeça. Pare de ficar preso na sua mente. Para de ficar imaginando o pior cenário, de ficar criando cenários negativos. Sai da sua cabeça e vá para a presença de Deus. Ore, adore, leia a palavra, fale com Deus. Porque quando você sai do seu próprio mundo e vai para a presença de Deus, tudo muda. E sabe o que aconteceu com o rei Ezequias? Depois que ele ouviu a mensagem uma vez e foi buscar a Deus, Deus respondeu. Deus mandou o profeta Isaías com uma palavra: não tenha medo, eu vou cuidar de você, eu vou derrotar o seu inimigo.
Você não vai morrer. Você não vai ser humilhado. Eu vou te proteger. E aí, sabe o que aconteceu naquela noite? Um anjo do Senhor desceu e matou 185 mil soldados do exército inimigo. Ezequias nem precisou lutar. Ele só precisou confiar em Deus. Só precisou parar de repetir as mentiras do inimigo e começar a ouvir a voz de Deus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida em 2026. Deus quer que você pare de repetir as mentiras do inimigo, que você pare de memorizar vozes negativas, pare de ficar preso nos pensamentos destrutivos. Deus quer que você comece a ouvir a voz dele, que você comece a acreditar nas promessas dele e viver na presença dele. Porque quando você faz isso, você muda a sua mentalidade. Quando você para de repetir as mentiras do inimigo e começa a ouvir a voz de Deus, tudo muda. Sua vida, sua família, o seu futuro, todos eles mudam. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse ano de 2026, eu quero te desafiar. Mude a sua mentalidade. Pare de repetir as mentiras do inimigo. Pare de ficar preso só na sua cabeça, no seu mundo, nas suas ideias. Para de memorizar vozes negativas e comece a ouvir a voz de Deus, a acreditar nas promessas dele. Porque quando você faz isso, você verá o impossível acontecer. Você vai ver Deus agir de forma sobrenatural na sua vida. Vai experimentar vitórias onde você só via derrotas. Você vai ver esperança onde você só via desespero. Vai ver milagres onde você só via impossibilidades. Talvez você esteja ouvindo isso hoje e você percebe que você tem repetido as mentiras do inimigo todos os dias, tem memorizado essas vozes negativas e tem ficado preso na sua cabeça. Você tem dado mais atenção aos pensamentos destrutivos do que à palavra de Deus. Mas hoje é o dia de você mudar isso. Hoje é o dia de você parar de repetir essas mentiras e começar a ouvir e declarar a voz de Deus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o que você quer que Deus mude na sua vida nesse novo ano. Antes da gente orar, eu quero te fazer um convite muito especial. Você já imaginou ler a Bíblia no lugar onde ela aconteceu? Israel não é só um destino turístico. Israel é um encontro com a história da nossa fé. É caminhar por onde Jesus caminhou. É olhar para a palavra e dizer, foi aqui. Em 2026, nós estaremos juntos em uma caravana para Israel. Uma viagem pensada não só para conhecer lugares, mas para viver experiências espirituais profundas e incríveis. Nós vamos passar por Jerusalém, pelo Mar da Galileia, por lugares onde os milagres aconteceram, onde as promessas foram cumpridas e certamente onde a sua fé vai ganhar ainda mais sentido. Essa caravana está sendo organizada pela Aleph Turismo, uma agência séria, experiente e especializada em Israel, para que você viaje com segurança, tranquilidade e com total acompanhamento. Se você sentiu no coração o desejo de conhecer Israel, de aprofundar a sua fé, de viver dias de comunhão e marcar a sua vida espiritual com essa viagem incrível, talvez Deus esteja chamando você para ir junto comigo nessa viagem. Para você receber todas as informações, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Vai ser uma alegria e uma honra ter você junto comigo nessa caravana. Agora vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é viva e eficaz. Obrigado porque ela tem poder para transformar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes em que nós demos mais atenção às mentiras do inimigo do que à Tua Palavra.
por todas as vezes que nós ficamos presos na nossa cabeça, repetindo pensamentos de medo, ansiedade e derrota, pelas vezes em que memorizamos as vozes negativas em vez de guardar as tuas promessas. Nós declaramos que hoje nós vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos parar de repetir as mentiras do inimigo, a voz do engano, parar de ficar presos em nossa própria mente e começar a ouvir a tua voz. Começar a acreditar nas tuas promessas e a viver mais na tua presença. Oh meu Deus, ajuda cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora a reconhecer quando o inimigo está enviando uma mentira. Ajuda-os a ouvir uma vez só e depois ir buscar a tua presença, a dar mais atenção à tua palavra do que às vozes negativas. Senhor, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome colocado diante do Senhor, cada situação que está sendo trazida aos teus pés. Liberta, Pai, aqueles que estão presos dentro da sua própria mente, aqueles que estão presos pelas mentiras do inimigo, que estão dominados pelo medo, pela ansiedade, pela depressão ou pelo desespero. Derrama a tua paz sobre aqueles que estão angustiados. Derrama, Senhor, a tua esperança, a tua força. Abre os ouvidos espirituais de cada pessoa que está aqui, para que eles possam ouvir a tua voz com clareza, que eles possam reconhecer quando é o Senhor que está falando, que eles possam seguir a tua direção. Que esse ano de 2026 seja um ano de mudança de mentalidade, um ano em que paramos de repetir as mentiras do diabo e ouvirmos mais a tua voz. Um ano de vitória, que seja um ano de conquista, um ano em que as tuas promessas se cumpram na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Nós oramos confiando na tua vontade e na tua soberania. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode ajudar alguém que está sendo influenciado negativamente pelas mentiras do inimigo. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus contatos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Um escritor chamado John Stott escreveu o seguinte: o maior cuidado de um líder é cuidar de si mesmo, para não se tornar um pastor negligente. Um líder é aquele que guia, alimenta e protege o rebanho, mesmo às custas de sua própria vida. Então, essa é a imagem que Jesus nos deixa, o bom pastor, que dá a sua vida por nós. Jesus é essa figura que nos guia com amor, que nos protege dos perigos espirituais e que garante que nós não sejamos dispersos. Quando Jesus se declara como o bom pastor, em João capítulo 10, versículo 11, ele está revelando a sua profunda missão de cuidar, de proteger e de guiar o seu povo. Jesus não foi e não é como os líderes negligentes que Deus está denunciando aqui através do profeta Ezequiel. Pelo contrário, ele está disposto a dar a sua própria vida para que nós, que somos ovelhas de Cristo, possamos ter vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então,
essa liderança compassiva, sacrificial de Jesus é o que faz com que Ele seja digno da nossa confiança, da nossa adoração, do nosso louvor. Agora, voltando ali um pouquinho no texto de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 37 e 38, Jesus não apenas teve compaixão das multidões, mas ele também chamou os seus discípulos para a ação. Ele disse assim, olha, a seara é grande, ou temos uma grande colheita pela frente, mas temos poucos trabalhadores. Orem a Deus, ajam. Como é que eu vou agir, pastor? Ore a Deus, para que Deus envie mais trabalhadores para a sua colheita. E hoje, através dessa live, a minha oração é para que Deus levante você que está me ouvindo, como alguém que esteja preparado, capacitado e disposto a cuidar da vida de alguém. E esse cuidar pode ser de várias maneiras. Tem pessoas que cuidam através de conselhos, tem pessoas que cuidam através de sustento. Talvez você tenha a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Tem pessoas que cuidam através da palavra, ministrando a palavra para essa pessoa. Tem pessoas que cuidam através da oração. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia alguém orou por mim. Alguém orou pela minha vida. Alguém veio até mim, abriu a Bíblia e disse, olha o que está escrito aqui. Olha o que Deus diz a seu respeito. Alguém teve esse cuidado comigo, irmãos. Alguém teve o papel de pastor na minha vida. Como eu disse, eu passei por algumas igrejas, 3 para ser mais específico. E em todas essas igrejas tinham os seus respectivos pastores. E eles tiveram um papel importante na minha formação ministerial, em ministrar conhecimento, em me ensinar a Bíblia. Mas tem pessoas que não tinham o título de pastor e tiveram um papel fundamental na minha vida, no meu casamento, no meu ministério. Eles não têm o título de pastor, mas eles agiram como pastores, cuidando de mim. São trabalhadores que Deus levantou. Vocês estão entendendo? Então, hoje, talvez Deus esteja levantando você como um trabalhador. Você pode agir com a sua palavra, com as suas mãos, com o seu dinheiro. Aqui, por exemplo, no Ministério Minuto com Deus, nós estamos ajudando 2 projetos. Nós ajudamos o projeto Romper, que trabalha em uma comunidade carente aqui de Belo Horizonte, e nós estamos atualmente enviando contribuições, donativos para o Ministério da Reconciliação, que está fazendo um trabalho com crianças lá em Moçambique. Precisa de alimento, precisa de sustento. As irmãs que estão lá precisam de pagar aluguel, água, luz, comida, material escolar para as crianças. E elas não são pastoras, elas não têm o título de pastoras. Entende o que eu estou dizendo? A Gessiane não é pastora, ela é a missionária Gessiane. Mas nesse momento ela está ali como pastora, cuidando, indo atrás daquele que se desvia, ensinando, acolhendo, alimentando. Então, o desafio continua até hoje.
o desafio de orar para que Deus levante pessoas para contribuir, para ajudar nessa obra tão grande. Já encerrando, para a gente poder orar, eu nem sei quanto tempo tem de live aqui, mas nós já estamos encerrando. A figura do pastor na Bíblia é essa de alguém que cuida, que protege, que guia. Jesus se compadeceu das multidões porque via nelas ovelhas sem pastor, pessoas que estavam vulneráveis e perdidas. Assim como uma ovelha sem direção está em perigo, nós também estamos em perigo quando nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo e aos desafios da vida. Mas em Jesus nós podemos encontrar a segurança da presença dEle e o cuidado do seu amor. Então, a nossa resposta a essa mensagem de hoje deve ser de nos rendermos aos cuidados de Cristo como ovelhas e de nos dispormos a ser trabalhadores dessa seara, a ajudarmos nessa grande colheita, a nos juntar à missão de alcançar aqueles que estão perdidos e sem direção, trazendo essas pessoas de volta ao aprisco de Deus. Sabe essa pessoa aí, na sua rua, no seu bairro, que dá mais trabalho? Todo bairro tem essa pessoa, aquela pessoa que toda briga que tem, o camarada está lá envolvido. Teve uma confusão lá com droga, com roubo, ele está lá, ela está lá. Tem um cara buzinando aqui na minha porta. Essa pessoa que dá mais trabalho, ela é uma ovelha sem pastor. Ela tem um pastor e precisa saber disso. E você pode ser um instrumento para levar essa mensagem até ela. E aquele que dá mais trabalho nas mãos de Deus pode ser aquele que dá mais fruto, aquele que dará mais alegria. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo o seu pastor. Que o Senhor te guie para águas tranquilas e te conduza ao caminho da vida eterna. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar. Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego, que alegria. Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria. Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama.
Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação. Meu Deus, que sentimento assim de realização. E aí vem mais alegria. Alegria quando nasce o primeiro filho. A primeira filha, né, no meu caso, a Gabi, foi a primeira que nasceu. Nasceu em 89. Depois, mais alegria, veio a Mariana, em 91. Que alegria. Um casal jovem, com filhos. A casa já tem outro movimento. 6 anos depois, em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria. Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando, você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria. Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte: eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E aí, agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado. Que Deus é santo, Deus é luz e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, né, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz:
A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar, porque nós temos que ter essa preocupação de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos. Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.